Graça e paz, amados. Estamos aqui nesse momento para meditarmos na palavra do nosso Deus, fazer uma saudação aqui em nome da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Santa Lúcia. Deus possa encontrá-los a todos nesse momento, gozando de paz e de alegria no nosso Senhor. Mesmo que o momento seja de lutas e dificuldades, mas a nossa paz, ela não vem do mundo, ela vem de Deus, ela vem de Cristo. Logo, então, nós precisamos estar em paz com o nosso Deus. E eu quero convidar você para fazer a leitura da Palavra de Deus, que está registrada no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, e nós estaremos lendo os versos de 26 até o verso de número 28. Diz assim a palavra do nosso Deus: Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amados, essa passagem que está registrada aqui no livro de Daniel, ela é uma passagem muito conhecida. É um registro muito conhecido de todos. E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, inicialmente, para a pessoa de Daniel. O texto que nós acabamos de ler, ele dá uma ênfase tão grande em Daniel, que quando o rei Dario ele faz esse decreto, ele faz questão de mencionar de que o Deus de Daniel é o Deus vivo, verdadeiro, e foi ele que livrou Daniel das garras dos leões. E eu quero então chamar a sua atenção para você meditar comigo aqui. Se nós formos analisar todo o contexto aqui, do capítulo 6, um pouquinho antes, no capítulo 5, nós vamos ver o quanto Daniel era fiel, temente a Deus e que não buscava os seus próprios interesses. O contexto que nós vemos aqui é de que todas as vezes que Daniel foi solicitado, ele se apresentou como um servo do Senhor, um servo fiel, um servo que não buscava o seu próprio interesse, mas buscava representar exatamente aquilo que Deus requeria dele como seu servo. E os seus opositores, as pessoas que se sentiram incomodadas com isso, sentiram-se porque Daniel começou a fazer sucesso. E aí faz a gente lembrar lá de Mateus 6,33, né, que diz: mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Daniel era exatamente assim. Buscava a Deus em primeiro lugar, fazia a vontade de Deus, representava Deus diante dos homens e
por consequência lógica disso, ele começou a prosperar. E o rei Dario ia querendo colocar Daniel em uma situação superior a todos os governantes, causou um ciúme ou uma inveja por parte daqueles que, em primeiro lugar, fizeram uma varredura na sua vida. Buscaram de todas as formas um motivo, um erro para acusar Daniel. Não o encontrando, o que eles fizeram? Está registrado aqui no verso de número 5, e eles disseram assim: pois estes homens nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu próprio Deus. Amados, que mente engenhosa para o mal tinha essas pessoas. Eles seduziram o rei para criar uma lei para poder ter motivos para condenar a Daniel. Olha, existe um perigo aqui que eu gostaria de observar junto com você. O perigo da sedução. O rei Dario, ele foi seduzido por quê? Isso era uma característica dos reis. Eles gostavam de ser reverenciados, gostavam de ser até mesmo adorados, né? Sua palavra era uma palavra que não podia voltar atrás. Então aqueles homens fizeram uma proposta ao rei, dizendo para ele que ele poderia fazer, né, uma lei em que durante 30 dias ninguém poderia clamar a outro Deus de forma nenhuma, ou seja, colocando o rei como se ele fosse um Deus. E isso, de uma certa forma, massageou, né, agradou o ego daquele rei. E ele então promulgou a lei. Só que a intenção deles já era de condenar Daniel, porque ele sabia que Daniel orava 3 vezes por dia. E é interessante nós observarmos que mesmo Daniel tendo consciência de que essa lei tinha sido promulgada, tinha sido criada, tinha sido decretada, Daniel não negou a sua fé em Deus e também não se escondeu de forma alguma para falar com Deus. Ele continuou fazendo exatamente da mesma forma que ele fazia, orando ao Senhor, sem nenhuma preocupação de se esconder, fechar a janela ou qualquer outra coisa do tipo. E aí então, aqueles homens agora tinham um motivo. Porque se não podia orar a nenhum Deus, somente ao rei, as pessoas só podiam ir diretamente ao rei. Agora Daniel infringiu uma lei que foi criada justamente para barrar o seu progresso. Mas só que tem um detalhe aqui que nós precisamos ver, de que quando Deus ele está no negócio, os homens não passam de gafanhotos, não passam de formiga. E tudo aquilo que os homens tramam, tudo aquilo que os homens planejam fazer, está tudo debaixo da soberana vontade de Deus. A justiça de Deus, ela não está limitada à justiça dos homens. A lógica de Deus não é a mesma lógica dos homens. E quando o rei soube de que justamente Daniel tinha quebrado essa sua lei e agora ele tentou livrar Daniel, buscou um meio, mas ele não tinha como, a lei estava assinada. E aí então
Não teve jeito, ele teve que jogar Daniel na cova dos leões. Ele passou a noite incomodado, não comeu nada, ele perdeu o sono, ele ficou totalmente angustiado a noite toda. E agora, ao romper da noite, quando o dia clareia, ele chega lá naquela cova com voz triste e chama Daniel. E ele, quando ouve a voz de Daniel, ele se alegrou de uma tamanha maneira que ele então fez o decreto, do qual nós lemos aqui do verso 26 até o verso número 28, quando ele diz que o Deus de Daniel é o Deus vivo e verdadeiro, e de que o seu reino é eterno, não cessará jamais. Ele faz uma declaração, não só para o povo daquela época, mas para todos nós. E eu gostaria de aplicar aqui junto com você essa leitura, a meditação, de que nem os leões famintos tiveram capacidade de destruir aquele homem. Mas aqueles que o acusaram, quando foram jogados na cova, antes mesmo de chegar lá embaixo, já tinham sido destroçados. Então essa é a lógica de Deus. A lógica de Deus é totalmente diferente da lógica dos homens. Ninguém poderia imaginar, como aqueles homens, que eles estavam indo contra a vontade do próprio Deus. Estavam indo contra ao Deus. E Deus não permitiu que o seu plano desse certo. Mas ele livrou Daniel e mostrou aquele rei. Quem era ele? Ou seja, o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Onde quer que nós estivermos, amados, não importa as circunstâncias, não importa o tamanho do problema que nós temos que enfrentar. Não importa de que a nossa certeza, a nossa convicção, a nossa fé precisa estar firmada em Deus, o único Deus, vivo e verdadeiro, que não negocia com os homens, mas ele cumpre aquilo que está estabelecido, ele cumpre aquilo que ele nos prometeu. E assim, Daniel saiu vencedor daquela batalha, mais forte do que ele entrou. Não porque ele era o maior ou porque ele era o melhor, simples porque ele fez a vontade de Deus. Então, meus amados, se nós queremos ser um representante de Deus aqui nessa sociedade, nesse mundo em que nós vivemos, precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos revelar aquilo que é a vontade de Deus. Ainda que ela possa desagradar alguns, ainda que ela possa causar ciúmes, ainda que ela possa causar inveja, mas nós precisamos estar cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas. Só assim nós alcançaremos um fim vitorioso, alegre na presença do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos meditar, compartilhar a Tua palavra com os Teus servos, com os amigos do Evangelho. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja visitando cada lar, cada pessoa, Senhor, que está acompanhando esse trabalho da Tua igreja, Senhor. Que eles possam ser ricamente abençoados por Ti. E que as dificuldades, as barreiras que eles estão enfrentando possam ser todas superadas pela fé em Ti. Que jamais
venhamos a perder a nossa fé de que o Senhor é justo para nos perdoar os nossos pecados, é justo para nos conduzir por um caminho de luz eterno. Assim nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz, meus amados.